E aí, meus amores, tudo bem com vocês? A pergunta que eu quero te fazer hoje é: posso te contar um relato? E bom, meus amores, antes de começar com os relatos de hoje, eu gostaria de falar pra vocês que agora a gente também tá disponível no Spotify pra vocês poderem ouvir onde e quando quiserem, gente. Também quero agradecer o engajamento dos últimos vídeos, porque, gente, eu tô surpresa, viu? Pra um canal novo, vocês estão engajando super e estão gostando aí dos relatos. E também quero falar que se você tem um relato pra me contar, o e-mail pra você enviar o relato tá aqui na tela. É o relateajessica@gmail.com. Lá vocês podem contar as histórias de vocês. Por favor, façam um títulozinho pra eu poder, assim, selecionar em que vídeo eu vou poder acrescentar o seu relato. E não precisa mandar apenas relatos de sobrenatural, tá? A gente vai fazer ainda um vídeo específico apenas de maledicte. Se você tiver uma história de maledicte, bora me contar. Já chega deixando o dedo no like e clica no hypar se isso aparecer pra vocês, que isso vai ajudar demais o nosso alcance do nosso vídeo de hoje, tá, gente? Como o nosso canal é novo, toda a divulgação vai ser bem-vinda. Agora, então, chega de enrolação e bora pro primeiro relato de hoje. O primeiro relato de hoje, gente, eu selecionei um relato bem intenso. Então, gente, eu sempre falo isso, mas vou falar novamente. Peguem leve nos comentários pra que as pessoas que mandam os relatos aqui pra gente não se sintam mal, né, e agredidas de alguma forma, tá, gente? E o título do relato de hoje é: Minha mãe me vendeu antes mesmo de eu nascer. E o preço que eu paguei foi minha alma. Olá, Jéssica, tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigada. Eu acompanho seu canal há muito tempo e eu nunca imaginei que um dia teria coragem de contar a minha história em um vídeo de YouTube. Mas eu cheguei num ponto em que sinto que eu preciso contar isso pra mais alguém, sabe? Segurar essa história dentro de mim por tanto tempo está me pesando de um jeito que eu não consigo mais explicar. E se servir para ajudar uma pessoa que esteja passando por algo parecido e não entenda o motivo, já vai ter valido a pena. O meu nome é fictício, pois eu não quero ser identificada, tá? Eu escolhi o nome Brenda e peço que você use ele assim mesmo no vídeo, se decidir ler. Jess, minha história começa antes mesmo de eu nascer. Eu sei que parece clichê isso, mas é a verdade literalmente. Sobre quem era a minha mãe. Minha avó, que eu vou chamar de Dona Antônia, sempre disse que minha mãe, Valéria, nunca foi uma criança muito fácil. Desde pequenininha, ela era muito intensa, muito centrada nela mesma, muito agressiva. Quando as coisas não saíam do jeito que ela queria, nossa, era um caos. Minha avó dizia que ela parecia ter uma raiva dentro dela que não tinha origem. O que eu fui descobrir muito tempo depois é que minha mãe foi abusada pelo próprio irmão quando era criança. Minha avó descobriu, mas naquela época, família de interior, anos 80, esse tipo de coisa era varrida para baixo do tapete. Nunca houve conversa, nunca houve tratamento, nunca houve justiça. A Valéria cresceu carregando aquilo completamente sozinha, e aquilo foi apodrecendo dentro dela. Eu não conto isso de maneira para justificar o que a minha mãe fez, não. Mas para quem estiver assistindo entender que essa história não tem uma vilã. Ela começa com uma criança que foi destroçada ainda na infância. Minha avó sempre foi católica fervorosa, Jess. Rosário na cabeceira, imagem de santo em todo cômodo, missa todo domingo. Só que quando ela tentou passar isso pra Valéria, a minha mãe resistiu desde sempre. Não era por falta de fé, Jess, mas porque a fé da minha avó não correspondia às perguntas que a minha mãe tinha. Do tipo, por que Deus deixou isso me acontecer? Por que pedir com humildade quando você pode exigir o poder? Coisas do gênero assim, bem assim, egoísta. Ainda adolescente, ela começou a frequentar outros círculos. Primeiro ela foi à Umbanda, que logo ela abandonou, dizendo que era fraca demais para o que ela queria. Depois, práticas mais pesadas. Buscou entidades, buscou intermediários, pessoas à margem. Eu não entendi essa parte, tá, gente? Minha avó entrava em desespero, elas brigavam muito feio. Aí chegou o meu pai, que eu vou dar aqui o nome de Fernando, nome fictício também. E a Valéria viu a saída perfeita daquela casa. O homem que meu pai nunca foi. Fernando era tudo o que a minha mãe queria num parceiro. E não se engane, não por amor, Jesse, por status. Ele tinha começado do zero, filho de trabalhador rural, mas tinha talento para os negócios.
negócios e tinha aberto uma empresa de logística que foi crescendo muito rápido, rápido até demais. Carros bons, roupas boas, viagens. E para minha mãe, que sempre quis grandeza, ele era a resposta. Mas Fernando sempre teve um problema sério com fidelidade. Minha avó conta que desde cedo já havia boatos. A Valéria fingia que não via, porque não queria perder aquilo que tinha. Até que a empresa cresceu mais ainda e chegou a secretária. Era mais nova que minha mãe, uns 10 anos, inteligente, discreta, exatamente o tipo que Fernando queria por perto. E quando a minha mãe descobriu, ele não negou, Jesse. Pediu a separação na mesma semana. O mundo da minha mãe desmoronou. Não por amor. Ela não amava ele de forma que a gente chama de amor. Ela amava o que ele representava, o que ele trazia pra ela. E quando ele saiu, levou tudo isso junto. Ela se viu sem dinheiro, sem casa, sem perspectiva. E com uma humilhação enorme por cima de tudo. Voltou para casa da minha avó e recomeçou a buscar por poder. As amarrações que nunca funcionavam. Nos meses seguintes, Jess, ela mergulhou de cabeça em tudo que prometia trazer o Fernando de volta. Fez amarrações, consultou médium, pagou caro por trabalhos que prometiam resultado em 7 dias. E nada. Fernando estava feliz com a outra, seguindo a vida, mal respondia a minha mãe. Cada fracasso aumentava mais ainda a raiva dela. Cada ritual que não funcionava a empurrava para algo ainda mais sombrio e mais pesado, mais desesperador. Foi quando alguém a indicou para um homem, e eu vou chamá-lo de consultor, porque eu não quero associar nenhum tipo de religião específica ao que ele fazia, Jess. Esse não é o ponto do meu relato. Ele era conhecido na região por trabalhos pesados, por lidar com entidades que a maioria das pessoas preferia não nomear. Ele era muito caro, reservado e atendia pouquíssimas pessoas. Inclusive, ele era conhecido por atender gente famosa. A Valéria, minha mãe, foi até ele com um único objetivo: trazer o meu pai de volta. E de vez. A entidade e o preço. O que aconteceu naquele encontro, eu só soube anos depois, quando minha avó me contou tudo. E mesmo assim, tem partes que eu prefiro não imaginar com muitos detalhes, sabe? O consultor consultou a entidade com quem trabalhava. E a entidade disse que sim, que era possível fazer o que a Valéria queria, que o Fernando voltaria e que a vida da outra seria destruída e que ela teria tudo de volta. Mas o preço seria bem alto. Valéria perguntou quanto custaria em dinheiro. O consultor disse que dinheiro não era o que a entidade queria daquela vez. E então, ele apontou para a barriga dela, Jess. Jess, minha mãe ficou confusa e disse que não estava grávida. O consultor disse com calma que estava sim, que havia algo crescendo ali dentro, uma alma nova, e que era exatamente essa alma que a entidade queria como pagamento pelo trabalho. Nossa, mulher... Ela saiu de lá sem fechar nenhum acordo, mas na semana seguinte fez o exame e pronto, deu positivo. Ela estava grávida de mim. A decisão que ela tomou, então, eu não tenho palavras para descrever o que deve ter passado pela cabeça dela naquele momento. Quero acreditar que, por uma fração de segundos, o instinto materno dela falou mais alto. Que ela olhou para o resultado e sentiu alguma coisa além de frieza que a dominava. Mas se sentiu, foi por muito pouco tempo. Ela voltou ao consultor, fechou o acordo. Minha avó me contou que nos meses seguintes, a gravidez foi a coisa mais silenciosa que ela já tinha testemunhado. Valéria não comprava nada para o bebê, não escolhia nome com carinho, não colocava a mão na barriga com afeto. Quando a minha avó tentava incentivar ela desviava o assunto ou saía do cômodo. Uma vez, quando minha avó sugeriu que fossem juntas à loja de bebê, escolher o enxoval, Valéria riu. Uma risada curta e estranha e disse: "Não precisa, mãe. O destino dele já está alinhado." Minha avó não dormiu direito por semanas depois. Bom, então, Jesse, o tempo se passou e eu nasci de cesariana
de urgência, um mês antes do previsto por conta das complicações do cordão umbilical. Os médicos disseram que foi por um milagre que eu sobrevivi. Minha avó se agarrou a essa palavra com tudo o que ela tinha. Mas o milagre que ela comemorava nos corredores do hospital, a Valéria comemorava por um motivo completamente diferente. Para ela, o bebê havia nascido. O pagamento estava pronto para ser entregue. 2 dias depois da alta hospitalar, ainda naquela mesma semana, a Valéria me colocou no carro. Minha avó, que tinha ido buscar nós duas no hospital, percebeu que o caminho que a filha estava tomando não era para casa. Então ela a seguiu, reconheceu a rua e era o mesmo bairro do consultor. Então ela saiu do carro quase em movimento e bateu na janela da filha desesperada. E a Valéria parou e desceu. As duas se encararam do lado de fora, comigo dentro do carro, recém-nascida, dormindo, e minha avó me disse que nunca esqueceu dos olhos da filha naquele momento. Frios, decididos, quase vazios. Valéria, pelo amor de Deus, o que você vai fazer com essa criança? O que eu preciso fazer, mãe? Sai da minha frente! Minha avó então gritou e chorou e ameaçou chamar a polícia ali mesmo na rua. E foi a ameaça da polícia que fez a Valéria recuar. Não o choro, sim a polícia. Elas voltaram para casa e minha avó ficou de olho em mim a noite toda. Mas ela não conseguia ficar de olho para sempre. 2 semanas depois, Valéria esperou a minha avó sair para a missa da manhã. Eram 6 horas de um domingo. Ela me pegou no berço e minha avó chegou em casa 40 minutos depois. Com aquela intuição que as avós têm, sabe? Que não tem explicação racional. E eu não estava lá. Ela encontrou a Valéria voltando a pé comigo nos braços, perto de casa, e eu estava quieta demais para um bebê de menos de 1 mês. Naquela noite, enquanto me trocava, minha avó viu um corte, um pequeno corte mais definitivo, na parte interna do meu antebraço esquerdo, limpo demais para ser acidente, escuros nas bordas, como se tivesse sido feito de alguma coisa além de uma faca comum. Minha avó me disse que se sentou no chão comigo no colo e chorou por 1 hora sem parar. O pacto tinha sido feito. Então minha avó foi ao pronto-socorro com um corte documentando. Abririam então um boletim de ocorrência no conselho tutelar e foi acionado lá, toda a justiça, abrindo um processo de maus tratos contra minha mãe. A minha mãe, para a surpresa de todo mundo, não lutou pela minha guarda. Assinou todos os documentos quase como um alívio, como quem termina uma transação de negócios, assim, sabe? Ela nunca demonstrou muito sentimento mesmo por mim. Minha avó ficou com a minha guarda definitiva e a minha mãe saiu da nossa vida. Só que aquele corte no meu braço não foi o fim de nada, Jess. Foi o começo. A criança que eu me tornei viraria um peso para minha avó. Minha avó me criou com todo o amor que ela tinha. Ela havia um carinho, havia uma presença, uma estrutura que ela não deu para minha mãe, sabe? Parecia que ela estava tentando suprir o que ela não foi de mãe da minha mãe. Mas havia algo em mim que nenhum carinho conseguia alcançar. Desde que eu me entendo por gente, eu via coisas. Não era imaginação de criança, era diferente. E ninguém acreditava muito em mim. Eu via figura nos cantos dos quartos, eu sentia presença nos lugares aonde não deveria ter ninguém. Em hospitais era insuportável. Um zumbido dentro da minha cabeça que não parava até eu sair de lá. A minha avó me ensinava a orar quando isso acontecia. Às vezes ajudava. Às vezes não adiantava de nada. O mais difícil de explicar não era o que eu via, era o que eu sentia por dentro. Eu tinha uma raiva que não tinha origem. Uma raiva densa, quente, que subia do fundo do meu peito e tomava conta de mim, sem avisar. 1 minuto eu estava brincando normalmente, rindo, sendo uma criança qualquer. No minuto seguinte, alguma coisa se acendia lá dentro de mim e queria destruir tudo à minha volta. Bom, eu tinha um gato. Eu sei que vocês vão me julgar. Gente, atenção que essa parte pode ser sensível para alguns, tá? Quando eu tinha 7 anos, meu avô me deu um gato.
um gatinho de presente. Laranja, pequenininho, cheio de pelo. Eu adorei aquele animal. Eu lembro de ter dormido com ele no primeiro dia, de ter dado o nome pra ele, de ter ficado feliz de uma forma que raramente eu ficava. 3 dias depois, numa tarde, minha avó estava na cozinha e eu estava no quintal com o gato. Eu não consigo explicar, Jesse, o que aconteceu comigo. É como se alguém tivesse ligado um interruptor no meu cérebro que eu não conseguia ter controle. Uma frieza absoluta. Uma vontade que não era minha, mas que estava dentro do meu corpo. Eu afoguei o gato no tanque de lavar roupa. Quando aquilo passou, eu estava olhando para o que eu tinha feito e eu não conseguia acreditar. Chorei por horas, fiquei em pânico. Eu sabia que tinha feito algo horrível e eu sabia, com aquela clareza cruel que as crianças às vezes têm, que não tinha sido algo completamente eu. Jéssica, eu sei que esse ponto onde as pessoas... Jéssica, eu sei que esse é o ponto onde as pessoas param de ter empatia pela minha história. Eu entendo. Hoje eu sou adulta e amo animais, de um jeito que beira o exagero. Não consigo ver um bichinho sofrendo sem entrar em colapso. Mas naquele dia eu tinha 7 anos e algo dentro de mim que não era meu. Bom, os sonambulismos e os pesadelos começaram logo depois dos episódios de sonambulismo. Minha avó acordava de madrugada e eu estava em pé no corredor, em transe, caminhando devagar em direção à porta de casa. Uma vez ela me encontrou já na calçada, de pijama, descalça, às 2 da manhã. Ela começou a trancar as portas com cadeado por dentro. Os pesadelos eram constantes. Eu sonhava com uma figura escura que ficava parada no canto do meu quarto me observando. Nunca se movia, nunca falava, Jess, só ficava lá, me olhando. Era muito assustador. E no sonho eu sabia que aquela figura e eu tínhamos um acordo. Não sabia qual, mas sabia que existia. Minha avó me levou em psicólogos, psiquiatras, pediatras. Os laudos variavam. Transtornos de humor, comportamento atípico, trauma não identificado. Eu tomava remédios e nada funcionava. Ajudavam a me deixar meio grogue, mas não funcionavam de todo certo. A noite em que eu agredi a minha avó, eu tinha 9 anos quando a coisa mais assustadora de toda a minha infância aconteceu. Era noite e eu estava deitada na minha cama, acordada, ouvindo no quarto a minha avó. Ela tinha costume de orar em voz baixa antes de dormir. Rosário nas mãos e uma voz murmurada e ritmada. Naquela noite, quando eu ouvi as orações dela, alguma coisa em mim reagiu de um jeito que eu não tinha precedente. Não foi raiva gradual, foi como uma explosão interna, uma reação física ao som das orações, como se o som fosse ácido derramando sobre algo que vivia dentro de mim. Eu me levantei da cama e fui até o quarto dela. E com uma voz que não era minha, mais grossa, mais grave, mais velha do que qualquer voz que eu poderia fazer, né, sendo uma criança de 9 anos, eu comecei a xingá-la. Palavras que eu nunca tinha usado antes, coisas horríveis ditas com ódio, que doía em quem ouvia. Minha avó começou a rezar em voz alta e segurar o rosário com força, e a dor que aquilo causava em mim era real, Jess. Era como queimadura. Eu joguei objetos, chutei as canelas dela, mordi o braço. Eu estava fora de mim, de uma forma que não dava pra descrever, para quem não viveu algo assim, porque não era uma raiva normal. É como ser passageira dentro do próprio corpo, enquanto outra coisa te dirigia. Meu avô entrou correndo e me segurou. Quando ele me abraçou com força, quando me imobilizou, aquela coisa foi saindo aos poucos, como um ar pesado escorrendo pelas minhas mãos. E eu voltei a ser eu, com o rosto molhado de lágrimas que eu não lembrava de ter chorado, sacudindo com medo do que eu tinha feito. Não entendi essa parte. Minha avó estava com o braço roxo. A mordida tinha ficado marcada. E meu avô disse naquela noite: "Isso não pode continuar." O cachorro do vizinho, e é a parte em que eu quase fui linchada. Com 11 anos, Jesse. 11. Eu estava no quintal numa tarde de quinta-feira. O vizinho tinha um cachorro vira-lata que ficava amarrado no lado de fora. Um bichinho manso,
Eu conhecia ele e do nada o interruptor ligou. Eu peguei uma faca na cozinha sem nenhum plano consciente, sem raiva daquele cachorro especificamente, sem nada que fizesse sentido como motivação humana. Era como estar em um sonho e fazer as coisas porque o sonho pede. O cachorro latiu alto e o vizinho ouviu. As pessoas do bairro vieram e eu estava ali, com a faca na mão, sem conseguir explicar o que estava fazendo, porque eu mesma não sabia. Eu tinha apenas 11 anos e quase fui linchada na frente da minha casa. Minha avó chegou correndo, ela mesma chorando, me puxou para dentro de casa e pediu desculpas para os vizinhos, prometendo pagar qualquer coisa. O cachorro não tinha se machucado, felizmente, mas o bairro inteiro ficou sabendo. Então minha avó foi até o padre pedir ajuda. Na semana seguinte, minha avó foi à paróquia, onde ela era catequista há décadas. Minha avó conhecia o padre há anos. Contou tudo, ou quase tudo, o suficiente para ele entender a gravidade do nosso caso. E o padre ouviu em silêncio, fez algumas perguntas, ficou quieto por um longo momento e disse que não poderia ajudar. Disse que para qualquer intervenção da igreja nesse nível, seria necessário uma avaliação médica extensa e a autorização do bispo, um processo formal que levaria meses ou até anos. Que ela deveria continuar com o tratamento psicológico, que talvez fosse algum trauma meu. Minha avó saiu dali mais sozinha do que quando havia entrado. Ela que tinha passado a vida inteira acreditando que a igreja tinha respostas para tudo, descobriu naquele dia que quando as perguntas são pesadas demais, as instituições se recusam. Então minha avó lembrou de uma história da bruxa que morava do outro lado da cidade. Havia uma senhora. Minha avó sabia da existência dela há anos, mas nunca tinha buscado nada assim, porque era contra tudo o que ela acreditava. Mas ela tinha chegado a um ponto em que os caminhos convencionais não eram mais o suficiente. Não era a mesma pessoa em que minha mãe havia procurado, pra vocês saberem. Era uma mulher mais velha, de cabelos brancos, que atendia na sala da própria casa, sem polpa, sem cerimônia. Conhecido no bairro por ajudar quem a medicina e a religião não conseguiam mais alcançar. Minha avó me levou numa tarde de sábado dizendo que era uma consulta com uma especialista. Tenho flashes dessa tarde. A sala com ervas penduradas, o cheiro específico no lugar. A mulher me olhando de uma forma que não era a forma que os adultos normalmente me olhavam. Ela não me examinou fisicamente. Ela ficou na minha frente, Jess, em silêncio, por um tempo em que pareceu até longo demais. E então olhou para minha avó e disse: "Alguém entregou essa criança?" Minha avó começou a chorar sem conseguir parar. E a senhora disse que havia algo amarrado à minha alma. Uma entidade que havia recebido permissão de entrar de um rito formal, feito ainda na minha infância, que essa entidade não me possuía por completo, mas que havia criado uma abertura, um canal que permitia essa influência. Nas horas de fraqueza e de raiva, de medo, ela entrava por essa abertura e me usava. E disse que era reversível, mas que seria um processo e não um evento único. Bom, ao longo dos meses seguintes, a senhora trabalhou com a minha avó e comigo. Não vou detalhar tudo porque, honestamente, não me lembro de cada etapa. E porque o que eu me lembro tem partes que ainda processo com dificuldade. O que eu sei é que havia um trabalho específico de cancelamento. A ideia, como a senhora explicou para minha avó, era que um pacto feito por outra pessoa em nome de uma criança, sem consentimento dessa criança, tinha brechas. Não era algo irrevogável. A entidade havia recebido uma permissão que não era válida, porque nenhuma mãe tem direito sobre a alma do filho. Cada filho tem seu livre-arbítrio para escolher para que lado seguir. E o processo durou um tempo. Houve noites piores antes de melhorarem. Um período em que os episódios se intensificaram, como se algo tivesse com raiva de estar sendo expulso. Mas foram diminuindo, Jess.
devagar, aos poucos, mas foram diminuindo. Bom, hoje eu sou uma adulta agora, e foi só na fase adulta que a minha avó me sentou comigo e me contou tudo com detalhes, sem me poupar de nada. Ela disse que me devia isso, e que eu tinha direito de saber de onde eu vim e o que havia sido feito comigo. Quando ela terminou de falar, eu fiquei em silêncio por muito tempo. E então eu entendi as coisas de uma vez por todas. Os impulsos, a dualidade, a raiva sem origem, a sensibilidade extrema, os sonhos com a figura no canto do quarto, tudo fez sentido de uma forma que foi assim, assustador. Porque isso meio que tava devastando a minha vida e a minha história. E a minha avó me salvou. Hoje eu não tenho mais acessos de raiva. O interruptor foi desligado, graças a Deus. Não tenho mais aquela coisa escura que morava dentro de mim e saía quando queria, mas não saí ilesa. E seria desonesto dizer que eu saí. Eu ainda sou sensitiva. Eu ainda sinto coisas em certos lugares que eu preferia não sentir. Hospitais ainda são muito difíceis para mim. Cemitérios são impossíveis. Às vezes eu acordo no meio da noite com a sensação que alguém está me observando no canto do quarto. E quando eu fico deitada de olhos abertos, esperando a sensação passar, ela passa devagar, mas sempre passa. Às vezes demora mesmo, mas fui à terapia por anos para tentar me livrar dessas coisas, mas eu já entendi que agora eu tenho que conviver com isso. Aprendi a nomear as coisas e a entender que o que passei não me define, mas que também não desaparecem, que existem cicatrizes físicas e cicatrizes de outras naturezas. Tenho 2 gatos hoje, olho pra ele todos os dias e sinto aquele peso específico de quem sabe do que foi capaz quando não estava bem. E é exatamente isso que me faz cuidar deles com uma atenção e com amor assim que eu não dou pra ninguém à minha volta. De forma até exagerada. É reparação. Por que eu estou contando isso, Jess? Não é pra demonizar a minha mãe. E eu a vi uma vez, depois de adulta, de longe, sem que ela me visse. Ela parecia comum. Uma mulher envelhecida, sozinha, carregando a sacola de supermercado. Senti pena. E o que mais me surpreendeu, não é para convencer ninguém de que o sobrenatural existe. Cada um tem suas crenças e eu respeito isso de verdade. É porque eu sei que existem crianças que crescem carregando coisas que ninguém consegue ver, que os médicos não encontram nos exames, que os professores não identificam, crianças chamadas de difíceis, de perturbadas, quando que elas precisam é de alguém que olhe mais fundo e pergunte: o que aconteceu com essa criança? O que foi feito para essa criança? Às vezes o problema não começa na criança, às vezes começa antes mesmo de ela nascer. Obrigada por me ouvir, Jessie, e obrigada a quem chegou até aqui. Com carinho, Brenda. Nossa, gente, esse relato é bem forte, né, gente? Eu vou comentar brevemente, eu não gosto de comentar muito nos relatos, mas esse relato me lembra muito alguns eventos da minha infância. Eu também tive uma breve, assim, história com uma curandeira lá do meu bairro quando eu era criança, né, gente? Que ela me ajudou com umas feridas que eu tinha. Eu contei isso já em algumas lives. Mas isso me lembra o caso de uns vizinhos meus que tinham acho que eram 2 filhos que tinham problemas mentais e eles eram muito agressivos. E eu lembro que a minha mãe falava que muito do que eles tinham era um problema, assim, que parecia espiritual, sabe? Porque as crianças andavam melhores quando elas iam, né, à igreja, digamos assim, né? E quando a mãe parava de ir à igreja, as crianças ficavam mais agressivas, né, gente? Então a gente nunca sabe, né, o quanto uma história ou quanto um peso de uma vida, assim, né? Um peso de uma maldição sobre uma criança pode afetar realmente a vida dela, né, gente? E eu fico feliz que você conseguiu se livrar disso ainda na infância, né? Se livrar desse espírito que te acompanhava. E eu acredito que por a sua mãe ter te entregue, né, nesse ritual, que você ficou assim com uma porta, digamos, aberta pro sobrenatural. E por isso que você até hoje vê, né, algumas coisas e sente a energia de forma que as outras pessoas não sentem. Pra você funcionou, né,
uma curandeira, não sei se era uma curandeira, mas pareceu fazer esses trabalhos de ajeitar a sua vida, né? Para outros funciona a igreja, para outros vai funcionar, né? Outra religião. Eu acho que o importante é a gente identificar aquilo que faz bem pra gente, e muito legal ver que você hoje consegue superar isso. E pelo que eu percebi, você perdoou a sua mãe, né? Escrevam aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa história, gente. E agora, bora pra próxima, porque o vídeo tá ficando longo. Bom, galera, o próximo relato é do Henrique. Ele deixa a gente falar o nome dele, então vamos começar. Oi, Jessie, tudo bem? Tudo ótimo. O meu nome é Henrique. Pode falar meu nome sem problema. Tenho 32 anos hoje, mas o relato que eu vou te contar aconteceu quando eu tinha por volta de 12 anos para 13. Lá em Fortaleza, onde eu nasci. Antes de tudo, quero dizer que acompanho seu trabalho há muito tempo. Sou muito seu fã mesmo. E sempre pensei que seria legal você abrir um canto para você contar as histórias, já que você tem essa pegada do sobrenatural desde sempre. Bom, essa história aconteceu quando eu era criança, e até hoje, quando eu lembro, eu sinto aquele mesmo arrepio de quando eu era criança. Naquela época, eu e os meus amigos éramos aquele tipo de grupo de meninos que passava a noite na calçada. Eu também era assim, gente. Principalmente nas férias. Conversávamos besteira, falávamos de filmes de terror, tentando assustar uns aos outros, inventando ali coragem aonde não tinha nenhuma mulher. A gente assistia de tudo que era filme de terror, escondidos dos nossos pais. Falava de espírito, de vulto, de lendas urbanas. A loira do banheiro, a mulher de branco, essas coisas, sabe? E quanto mais medo dava, mais a gente queria mexer com aquilo. Nosso grupo tinha um menino chamado Caio, e ele era o mais corajoso do grupo. E eu era o mais sem juízo. Até hoje, não sei o porquê. O Caio morava com a avó e com a mãe, numa casa antiga de madeira no fim da rua. E todo mundo do bairro comentava sobre a família dele, Jessie. Diziam que a avó fazia trabalhos espirituais e que era bruxa, que ajudava a gente com amarração amorosa, a afastamentos e limpezas. Essas coisas todas. Nunca soube exatamente qual religião era, porque ninguém falava com clareza. Só diziam que aquela família mexia com coisas. E criança escuta esse tipo de coisa e transforma tudo em lenda, cê sabe. Pra gente, o Caio era quase como uma autoridade no assunto sobrenatural, mulher. E ele adorava isso. Foi ele quem começou com os desafios. Primeiro, ele desafiou a gente a ir no banheiro e apagar a luz e repetir 3 vezes o nome de uma lenda que estava famosa na época, que era Maria Degolada, Maria Degolada, Maria Degolada. E a gente foi, claro, todo mundo desafiado, um encorajando o outro. Entramos, eu e ele e mais 2 amigos no banheiro da casa dele. Tudo no escuro, só a luz da rua entrando pela janela. Ficamos na frente do espelho e repetimos, morrendo de medo, Jess, e tentando rir pra disfarçar realmente o medo. Nada aconteceu. Saímos correndo mesmo assim. Depois disso, parecia que a coragem aumentava junto com a burrice. Numa outra noite, ele falou: se vocês são homens mesmo, vamos brincar do jogo do copo. Na hora, todo mundo ficou em silêncio, porque uma coisa era falar no espelho, outra coisa era mexer com aquilo. A brincadeira foi na casa dele. A brincadeira foi na casa dele também. Numa sexta-feira à noite, a mãe tinha saído, a avó estava no quarto dos fundos e a gente ficou lá na cozinha. Ele pegou uma folha de papel e escreveu as letras do alfabeto: sim, não e adeus, e colocou um copo de vidro no meio. A gente não sabia como ele sabia desse ritual, mas como a avó dele trabalhava com essas coisas, a gente imaginou que ele sabia o que estava fazendo. Eu lembro perfeitamente do ventilador desligado e do calor absurdo e do silêncio estranho naquela cozinha. Caio mandou todo mundo colocar o dedo no copo. No começo, ninguém falava sério. Era só risada, sabe, gargalhada. Tava todo mundo, na verdade, nervoso assim. Até que ele começou a perguntar: tem alguém aqui? Se tiver alguém aqui com a gente, por favor, mexa esse copo. E nada.
De novo, tem alguém aqui? E aí, o copo mexeu, Jessie. Foi pouco, mas mexeu. Na hora, todo mundo gritou e tirou a mão. Caio começou a rir e disse que tinha alguém empurrando o copo. Todo mundo jurou que não foi. Eu até hoje não sei a verdade. Mas o pior não aconteceu ali. Aconteceu depois. Naquela mesma noite eu cheguei em casa e fui dormir. E aconteceu algo muito estranho. Como se alguém estivesse me observando. Meu quarto ficava de frente para o corredor da casa e eu lembro de estar quase pegando no sono quando ouvi os passos lentos, como se alguém estivesse andando descalço no corredor. Eu pensei que fosse a minha mãe. Chamei: "Mãe!" Ninguém respondeu. Os passos continuavam e paravam bem na porta do meu quarto. Eu fiquei imóvel, sem coragem nem de respirar. A porta estava entreaberta e eu conseguia ver uma sombra parada ali. Alta, magra e parada. Me olhando, Jessie. Eu tentei chamar minha mãe de novo, mas minha voz simplesmente não saía. Foi quando a coisa inclinou a cabeça devagar, como se estivesse tentando me reconhecer. Eu puxei o lençol até o meu rosto, igual criança mesmo, e fiquei ali tremendo de medo. Não sei em que momento eu dormi. No dia seguinte eu acordei com a certeza que tinha sonhado. Até encontrar uma coisa. Na porta do meu quarto, do lado de fora, tinham marcas. 3 riscos fundos na madeira, como se tivessem arranhado com unha ou alguma coisa pontuda. Minha mãe brigou comigo achando que eu tinha feito aquilo, e eu jurei de pé junto que não. Na rua eu encontrei o Caio e contei. Na mesma hora ele ficou assim sério, muito sério, mulher, e perguntou uma coisa que até hoje me arrepia. Quando a gente terminou a brincadeira, alguém falou adeus? Na hora, meu estômago gelou, porque ninguém falou. A gente só correu. Segundo ele, a avó sempre dizia que nunca se podia encerrar aquilo sem se despedir. Senão, alguma coisa podia vir junto com a gente. Naquela tarde, ele me levou escondido até a casa dele e a avó fez uma oração para mim. Passou fumaça e ervas e rezou baixo e mandou a gente nunca mais brincar com aquilo. Ela disse uma frase que eu nunca esqueci. Tem porta que a curiosidade abre e que a coragem não consegue fechar. Depois disso, os passos pararam, a sombra nunca mais apareceu e eu nunca mais brinquei com coisas desse tipo, Jessie. E até hoje, quando eu vejo aqueles vídeos de brincadeira do copo ou gente tentando invocar espíritos por diversão, eu sinto um arrepio muito ruim, mulher. Porque se foi imaginação, foi a imaginação mais real da minha vida. Mas se não foi, eu sinceramente prefiro não saber. Muito obrigado por ler aí o meu relato, eu gosto muito dos seus vídeos e sucesso aí na sua nova fase. Muito obrigada, Henrique, pelo seu relato, e eu acho que sim, vocês acabaram mexendo com energias, né, que vocês não compreendiam. Quando eu era criança, também tive essa fase do brincar do copo, brincar do Maria degolada no espelho, e a verdade é que quando a gente faz esses rituais, mesmo que de forma, assim, inocente, né, na nossa cabeça de criança, às vezes a gente pode estar atraindo algo muito maligno pra dentro da nossa casa. A minha mãe, né, como eu falei já pra vocês, a minha mãe é evangélica, e ela sempre me falou pra eu não brincar com essas coisas, e querendo ou não, a gente quando é criança, a gente leva a sério, mas não leva, porque a gente sempre quer se desafiar, né, ainda mais num grupo de amigos. E por um lado, a sorte é que o seu amigo tinha a avó, né, que trabalhava com isso e pôde ajudar vocês. Imagina se vocês tivessem feito isso e não tivessem uma ajuda, né, espiritual, que poderia te acompanhar até a fase adulta, né, Best? Gostei muito do seu relato. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam do comentário do Henrique. E o vídeo de hoje tá ficando por aqui, gente. Os vídeos estão meio curtos, mas com o tempo eu vou começar a aumentar. Eu ainda tô pegando o jeito de contar pra vocês os relatos, tô testando formas de contar pra vocês. Então deixem aqui o feedback de vocês nos comentários.
comentários, tá, gente? E bota aqui a hashtag relatos nos comentários também pra me ajudar com o engajamento, meus amores. Eu preciso muito que esse canal cresça pra gente cada vez receber mais relatos interessantes. Eu tô querendo muito criar, né, gente, uma seleção de relatos de objetos amaldiçoados. Eu já tenho alguns, então se você tiver aí algum relato pra me contar, lembrando, mande no relateajessica@gmail.com, que eu vou ler com o maior respeito e dar minha opinião se você pedir, né, no final, também com o maior respeito, tá bom, meus amores? Se inscreva aqui no canal, tá? E agora sim, só me resta deixar aquele meu grande beijo. E até o próximo vídeo, ó. Cuidado, viu, gente? Porque o sobrenatural tá mais vivo do que vocês pensam.